meus amigos. Vamos então dar continuidade à nossa disciplina de Prática Jurídica 4, continuando então a falarmos aí sobre os juizados especiais cíveis. E na nossa última aula, eu tratei aí com vocês sobre as questões aí dos pedidos, como devem ser feitos perante o juizado especial cível, como devem ser dadas as citações e intimações também nesse âmbito. E, por fim, falei também sobre a questão da revelia, né? Aquela, então, não comparecimento do réu aí demandado à sessão de conciliação ou audiência de instrução e julgamento, e que, então, os fatos lá alegados serão reputados como verdadeiros. Os fatos foram alegados pelo autor, né? Salvo se isso resultar de convicção do juiz nas questões lá que nós já estudamos na última aula. Na nossa aula de hoje, eu quero falar agora um pouco mais de procedimento com vocês, iniciando falando sobre conciliação e falando sobre o juízo arbitral, para entender então como que se dá aí início aos debates e aí a presença do juiz togado perante um conciliador ou até mesmo do juiz leigo. E esse procedimento, então, após aí a propositura da petição inicial e da citação do réu, isto se o réu não compareceu conjuntamente ao autor perante o juizado, né, dará início então ao comparecimento desse demandado, para que ele não só apresente a sua defesa, como também participe aí dos atos, das audiências próprias que nós temos a partir do artigo 21 até o artigo 29. E hoje nós ficaremos do artigo 21 até o 26, especificamente, falando do procedimento da conciliação, do juízo arbitral e para depois, na próxima aula, nós falarmos um pouco da instrução e julgamento. Comecemos então pela conciliação. O que é conciliação? Vocês já viram isso, de certa maneira, comigo até alguns, em Prática Jurídica 3, que a conciliação, então, é aquele acordo obtido entre as partes, em que pode haver um conciliador entre elas que estará facilitando, auxiliando para a chegada nesse acordo, mas não aí influindo ativamente, fazendo propostas e tudo mais. Mas será aquele, então, que tentará levar as partes para chegar aí em um meio termo, né? Enquanto, diferentemente, que é o que acontece com os mediadores, porque os mediadores têm uma postura mais proativa, ajudando na construção do acordo na mediação, né? E ele aí também, o mediador, ele vai fazer aí propostas próprias para as partes, ele vai ajudar todas as etapas, né, próprias para se chegar aí depois na conciliação novamente das partes. Sabendo que a conciliação, ela muito mais está presente quando as partes não têm um contato inicial, né, pelo menos via de regra, enquanto que na mediação é aquela relação que se desgastou e que o mediador tenta trazer de volta uma comunicação, aí uma ponte, fazer uma ponte entre essas partes, né? E nós sabemos que conciliação, conforme agora o Código de Processo Civil de 2015, ela é uma etapa obrigatória nas varas aí judiciais comuns, nas varas comuns que nós temos, né, de outros processos, né, processos cíveis. Mas veja, no juizado, desde aí de 1995, conciliação já é uma etapa necessária, obrigatória de se passarem as partes. Vamos ver então como que ela funciona conforme o artigo 21 da Lei 9.099. Olha só, aberta a sessão, o juiz togado ou leigo esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação, mostrando-lhes os riscos e as consequências do litígio, especialmente quanto ao disposto no parágrafo 3º do artigo 3º desta lei. E que esse parágrafo 3º
do artigo 3º, ele está falando aqui somente da questão da renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido nos juizados de 40 salários mínimos, conforme nós já estudamos. Então veja só, esse artigo 21, inicialmente, ele está tratando aqui que o juiz togado ou o juiz leigo, eles vão propor já o início da conciliação, vão falar das vantagens próprias da conciliação para as partes e quais são os problemas, as dificuldades que existem em dar andamento ao litígio, principalmente em questões aqui de celeridade, né? Afinal, fazendo aí, conciliando as partes nesse exato momento, nós teremos já um resultado muito mais rápido, muito mais fácil. Agora, se as partes não chegarem nessa conciliação, nós teremos aí todo o trâmite processual, podemos chegar a uma decisão que não seja interessante nem ao autor, tampouco ao réu, ou até mesmo que seja muito desinteressante a uma dessas partes. Então, veja que a conciliação ainda tem essa vantagem de termos aí a questão de poder conciliar e formular um acordo que seja exatamente interessante para todos envolvidos. E sem a limitação do artigo 3º, parágrafo 3º, que existe quando se fala aí do procedimento que deve seguir após aí a fase de conciliação. Muito bem, o artigo 21, ele faz referência ao juiz togado ou ao juiz leigo que irá conduzir aí a conciliação. Mas nós vimos que é possível também existir uma outra figura dentro do juizado, que é a figura do conciliador. Ele então não vai participar da conciliação, parecendo contraditório? Não. Veja que o conciliador, obviamente, participa desta etapa processual. É que é o seguinte, na ausência de conciliador naquele juizado, vai poder aí atuar o juiz leigo. E na ausência de juiz leigo, o próprio juiz togado é que realizará o processo aí, a etapa, melhor dizendo, da conciliação. Tá? Mas veja, aí pode tranquilamente, inclusive é a própria função dele, que a audiência de conciliação, essa etapa aí processual, seja realizada pelo conciliador. E isso está previsto no artigo 22, caput da Lei 9.099. Olha aí. A conciliação será conduzida pelo juiz togado ou leigo, ou por conciliador sob sua orientação, tá bom? Então veja que aí as três figuras podem comandar. O mais comum é que exista aí um conciliador treinado para tanto que vá conduzir essa primeira etapa de encontro entre as partes aí para que elas cheguem possivelmente em um acordo e deem fim ao litígio. Muito bem. Esse artigo 22 até abril deste ano de 2020, nós tínhamos apenas um parágrafo único. E que houve aí alteração pela Lei 13.994 de 2020, de abril de 2020, que transformou esse parágrafo único em um parágrafo primeiro e adicionou o parágrafo segundo. Vamos ver aí qual que é a redação e qual que é essa mudança? Olha só. Parágrafo 1º. Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo juiz togado mediante sentença com eficácia de título executivo. Olha só. As partes conciliaram, chegaram num acordo, então escreve o acordo, digita lá, deixa certinho exatamente quais são os termos deste acordo e leva para o juiz togado para que ele homologue. Ou seja, ele vai proferir uma chamada sentença homologatória. E essa sentença tem eficácia de título executivo. O que era esse negócio de eficácia de título executivo? Que, caso o acordo não seja cumprido,
a parte aí prejudicada pelo não cumprimento do acordo pode mandar executar essa sentença homologatória que contém o acordo. Ou seja, pode aí, por exemplo, no caso aí da cobrança de um crédito, iniciar os meios executivos, penhora, por exemplo, para poder aí garantir a execução do acordo, né? O cumprimento do acordo. Então, veja, chegou a um consenso, conciliaram, coloca por escrito esse acordo e o juiz togado depois ele irá homologar por sentença este acordo. Obviamente, se é o juiz togado que está aí realizando a audiência de conciliação, veja que ele naquele exato momento ele já faz também a sentença homologatória. Se for o juiz leigo ou o conciliador, ele tem que encaminhar ao juiz togado para a realização dessa etapa, tá bom? Gente, algumas questões interessantes a serem colocadas aqui acerca desse acordo, né? Vamos dizer o seguinte, eu acordo aí com a parte contrária que ela irá me pagar daqui 20 dias a dívida que está sendo discutida no meu processo. Eu posso colocar algum meio coercitivo nesse acordo para o cumprimento dele? Por exemplo, posso estabelecer uma cláusula penal, ou seja, uma multa dentro do processo para o não cumprimento aí desse acordo, né? Essa multa penitencial aí prevista dentro do acordo? Veja, é possível, tá bom? Você pode estabelecer cláusulas aí regidas pelo próprio Código Civil, termos aí de cláusula penal, se for o caso de arras de sinal, também aplicando sinal aí a arras, enfim, pode colocar uma cláusula acessória aí dentro do negócio jurídico, dentro do acordo, né, que vai estabelecer então aí algum reforço, digamos assim, para o cumprimento do acordo. Não há problema nenhum, desde que respeitado sempre, por exemplo, se for colocar juros, né, correção monetária, todas essas questões, cláusula penal que eu falei, o sinal, tudo mais, respeitado sempre os limites impostos pela legislação, sobretudo aqui no nosso caso, dentro do Código Civil, né? Quais são aí os regulamentos próprios que temos no Código acerca dessa questão de cláusulas próprias para forçar o cumprimento de uma obrigação, tá bom? Outra questão importante. Se houver litisconsórcio e um apenas dos litisconsortes admite o acordo e o outro não. Afinal, esse acordo pode produzir os devidos efeitos? Veja, aqui nós precisamos pensar na espécie de litisconsórcio que estamos falando. Se for um litisconsórcio simples, em que há possibilidade de segmentação dos direitos em discussão, o aceite de um litisconsorte não prejudica a negativa de outro, né? Ou seja, se o direito pode ser dividido para um litisconsorte e não para o outro, sem problemas. Você pode ter um acordo, então, uma conciliação com um litisconsorte e o processo continuando tramitando perante o outro. Agora, se estivermos diante de um litisconsórcio unitário, ou seja, que aí o direito em discussão envolve ambos os litisconsortes, ou todos os litisconsortes ao mesmo tempo, não tendo como dividir entre eles, daí, obviamente, é necessário que haja o consenso, né, entre todos os litisconsortes, que todos aceitem, então, o acordo e cheguem a uma conciliação. Se não, daí então haverá o encaminhamento da ação da mesma maneira, aí como se não tivesse atingido qualquer acordo, tá bom? Vamos agora então para a inovação trazida aí pela Lei 13.994, o artigo 22, parágrafo 2º. Olha só o que ele diz. É cabível a conciliação não presencial conduzida pelo juizado mediante o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação ser reduzido a escrito com os anexos pertinentes.
Veja que, em bom tempo, inclusive aí pensando nesse contexto de pandemia do coronavírus, veja que o parágrafo 2º permite, então, a conciliação online, aí, né? Então, a conciliação não presencial, ou seja, as partes não precisam aí se deslocar até o juizado para tentar chegar em um acordo. É possível que seja feita aí toda a sessão de conciliação online, forma tranquila, de forma fácil, né? E daí, se houver de fato o acordo, reduz ele por escrito. Se não, continua o trâmite normal aí do processo. Obviamente, esse parágrafo 2º aí aplicável somente àquelas comarcas, né, aquelas varas que estejam aí adaptadas, já estejam aí devidamente equipadas com recursos tecnológicos, com computadores próprios, aí equipamentos, né, para realização dessa conciliação virtual, tá bom? Muito bem, vamos agora para o artigo 23, que teve a sua redação também alterada pela lei número 13.994. Olha só, ele diz o seguinte, que se o demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença. Veja que aqui teve uma mudança na redação, que o artigo 23 original dizia somente que, não comparecendo o demandado, o juiz togado proferirá sentença. E aqui não é nada de muito diferente do que aquilo que a gente já trabalhou na aula passada. Veja, foi citado o réu, demandado, né? E ele não compareceu na audiência de conciliação. Veja, não compareceu, não apresentou defesa, com isso é considerado revel, né? É considerado, então, que ele aí não apresentou defesa, não negou aquilo que foi pedido e alegado pelo autor, então, por isso, o juiz togado pode agora encerrar a instrução do processo e já proferir a sentença a partir das provas produzidas pelo autor, que, se forem convincentes, se forem verossimilhantes, né, ou seja, se tiverem aí relação com a realidade, será então julgado procedente a ação proposta pelo autor. Se não, improcedente ou parcialmente procedente, conforme o caso. Então, esse artigo 23 aí, com a nova redação, ele só vem destacar a importância da conciliação aí virtual, não presencial, que ela, assim como aconteceria numa conciliação presencial, a sua falta, a sua ausência, ela também importa aí em revelia e, portanto, importa aí na possibilidade do juiz já proferir sentença sobre o caso, tá bom? Você pode perguntar para mim o contrário. Mas, professor, e se ao invés do demandado não comparecer, o autor não comparecer na audiência de conciliação não presencial? Qual que é o resultado? Já sabemos a resposta. Está lá no artigo 51, inciso 1º. Vamos relembrar? Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. Extinção, veja, sem julgamento do mérito, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. Pronto. Então, olha só, se o autor não comparece à conciliação, extingue a ação sem julgamento do mérito. Agora, se o réu não comparece, então ele é considerado revel e há a proferimento aí da sentença judicial, com todos os efeitos que podem acontecer a partir da revelia, tá bom? Muito bem. Vamos dizer o seguinte, então, agora. Foi iniciada, então, a audiência de conciliação, não foi possível chegar a uma conciliação entre as partes. O que pode acontecer agora? Veja, as partes agora têm dois caminhos. Um deles é dar início à audiência de instrução e julgamento própria aí pelo juiz leigo ou togado, a depender do caso, normalmente aí o togado, tá? Tramitando até de forma muito semelhante a um processo judicial numa vara comum e que nós vamos estudar na próxima aula.
Ou então, as partes podem optar, se assim quiserem, dar início ao juízo arbitral. Veja só o caput, então, do artigo 24, que traduz isso que eu estou falando para vocês. Olha só. Não obtida a conciliação, as partes poderão optar, de comum acordo, pelo juízo arbitral, na forma prevista nesta lei. Então, olha só, de comum acordo, tá? Então, precisa tanto o autor quanto o réu concordarem em levar a sua causa para o juízo arbitral. Se um deles discordar, qual será o caminho? Audiência de instrução e julgamento normal, que estudaremos lá na próxima aula, tá bom? Então veja que o juízo arbitral é uma opção aí à disposição das partes no juizado especial. Isso, digo para vocês, de questão prática, se disponível dentro do juizado daquela comarca ou disponível por aquele tribunal de justiça. Porque muitos tribunais de justiça no Brasil ainda não instituíram a possibilidade de ter o juízo arbitral. Por que não? Porque simplesmente não instituíram a figura do juiz leigo, né? Então, muitos tribunais de justiça no Brasil não têm o juiz leigo e, por conseguinte, não tem como ter juízo arbitral. Logo, só há conciliação e a instrução e julgamento. Então, temos a figura do conciliador e a figura do juiz togado tão somente. Tá bom? Outro destaque que eu devo levar aqui em consideração para falar para vocês, que é o seguinte: o artigo 24 fala que o juízo arbitral será, então, instituído na forma prevista nesta lei. Só que as regras do juízo arbitral, veja, elas estão previstas aí em 3 artigos, o artigo 24, 25 e 26, que são um tanto quanto singelos, faltando aí, por vezes, muitas questões que são importantes para entender o procedimento desse juízo arbitral. Então, qual que é o entendimento doutrinário que se extrai aqui desse dispositivo, né? Ou desse do artigo 25 e 26 também? Que veja, que aplica-se subsidiariamente ao juizado especial, a Lei 9.099, o disposto na Lei 9.307, na Lei de Arbitragem, naquilo que for silente a lei do juizado especial. Houve até uma polêmica aí, no momento em que houve a aprovação aí da Lei 9.307, se tivesse havido revogação desses artigos 24, 25 e 26 de maneira implícita pela Lei 9.307. E foi aí formado maioria, né, na doutrina, principalmente, que não, que há compatibilidade entre esses dispositivos da Lei 9.099 com da Lei 9.307. Por isso mesmo, a 9.307 se aplica de maneira subsidiária quando houver aí, então, uma omissão na Lei 9.099. Tá bom? Vamos, então, entender aí o funcionamento desse juízo arbitral dentro dos juizados. Olha aí o artigo 24, parágrafo 1º. Olha só, o juízo arbitral considerar-se-á instaurado independentemente de termo de compromisso, com a escolha do árbitro pelas partes. Se este não estiver presente, o juiz convocá-lo-á e designará de imediato a data para a audiência de instrução. Olha só aí então o que ele está falando. Primeiro, né? As partes optaram, de comum acordo, instaurar o juízo arbitral. Veja que para isso não precisa daquela formalidade que vocês viram lá em Prática Jurídica 3 do termo de compromisso arbitral, né? O compromisso arbitral que a gente até inclusive estudou, alguns de vocês estudaram comigo. Não precisa. As partes decidindo que naquele caso elas querem o juízo arbitral, já se pode considerar instaurado, independentemente de compromisso qualquer anterior, definindo lá aquelas regras básicas que nós estudamos lá em Prática Jurídica 3, tá? Única questão aqui de formalidade que precisa ser respeitada é que já deve ser escolhido o árbitro
pelas partes nesse momento. E quem será o árbitro aqui? Veja, parágrafo 2º nos dá a resposta. Olha aí na sua tela. O árbitro será escolhido dentre os juízes leigos, né? Ou seja, o juízo arbitral, ele é aí então conduzido por um juiz leigo. Isso, obviamente, se houver aí então um juiz leigo dentro daquele tribunal para realizar aí o juízo arbitral. Senão essa modalidade nem pode ser cogitada pelas partes. Então veja, elas mesmas escolhem um dos juízes leigos à disposição lá naquela vara do juizado para fazer a decisão aí arbitral do seu caso. Veja só, se ele já estiver presente, se ele já estiver lá, veja que o juiz já convoca ele e ele então já dá início ao juízo arbitral desde logo. Mas, se o juiz leigo não estiver presente, a lei já traz uma solução para o caso. Já vai dizer então que o juiz togado vai convocar esse juiz leigo, designando uma data própria para que haja a instrução desse juízo arbitral. Cuidado para não confundir aqui as expressões, que ele chama de audiência de instrução, mas aqui é a audiência de instrução própria do juízo arbitral, para ele que realize numa data, então, que fique designada, tá bom? Então, se já presente, já começa o juízo arbitral desde logo. Se não tiver presente, o juiz togado convoca esse juiz leigo, designa uma data para que ocorra essa audiência de instrução do juízo arbitral. Veja que, aqui nesse caso da arbitragem dentro do juizado, nós temos uma certa restrição acerca da escolha do árbitro, que é diferente do que acontece na Lei 9.307. Por quê? Na lei de arbitragem, as partes podem escolher quem elas quiserem como árbitro, podendo ser um profissional do direito, como pode ser um engenheiro, pode ser aí um arquiteto, pode ser aí alguém que seja expert, né, naquela matéria específica que está aí sendo tratada naquele processo. Assim como pode também, no caso, um tribunal arbitral e tudo mais. No juizado especial, de forma diferente, já acontece que o árbitro precisa ser um juiz leigo. E quem que vai ser um juiz leigo? Aquele que é, então, aí um advogado, né, com pelo menos 5 anos de experiência. Então, necessariamente, é um profissional do direito aí que será o árbitro, né, não tendo essa maleabilidade, essa flexibilidade de escolha de quem será o árbitro, assim como acontece na lei de arbitragem, tá bom? Como será feita a decisão? Como que o árbitro aí decide dentro dos juizados? Isso está previsto lá no artigo 25 da Lei 9.099. Olha só. O árbitro conduzirá o processo com os mesmos critérios do juiz, na forma dos artigos 5º e 6º desta lei, podendo decidir por equidade. Gente, então veja, o árbitro aqui pode ficar, então, realizando a sua escolha conforme aqueles critérios próprios do juiz, de apreciação das provas, máximas da experiência, a partir aí daquilo que está previsto no ordenamento jurídico, como também a decisão pode ser feita por equidade, por aquilo que ele considera mais justo diante do caso concreto. E isso não é novidade, afinal, que nós estudamos lá no Prática Jurídica 3, a questão da arbitragem, que era uma modalidade possível de solução do litígio, a decisão por equidade. Então veja, o árbitro pode aí determinar provas a serem produzidas, ele pode aí fazer a instrução conforme o ordenamento próprio, as regras e máximas da experiência, aquelas questões técnicas, mas ele pode também estar autorizado, inclusive isso de certa maneira repetitivo com aquilo que o artigo 6º já diz, que ele pode também decidir por equidade, né? Aquilo que lhe parece mais justo diante do caso concreto. Tá bom? E, finalmente, artigo 26, olha só o que ele vai dizer aqui. Que, ao término da instrução,
ou nos 5 dias subsequentes, o árbitro apresentará o laudo ao juiz togado para homologação por sentença irrecorrível. Olha só, pessoal. Aqui, então, a gente tem um procedimento próprio que não é igual ao que acontece lá na lei de arbitragem. Por quê? Terminou a instrução da arbitragem, no mesmo ato ou nos próximos 5 dias, o árbitro, aí o juiz leigo, ele vai fazer um laudo arbitral dando a sua decisão. E essa decisão será encaminhada ao juiz togado. E o juiz togado terá que homologar esse laudo do árbitro. Se ele homologar, é uma decisão, aí uma sentença irrecorrível. As partes não podem aí discordar daquilo que foi decidido pelo árbitro. Agora, se ele não homologar, aí então a gente vai para uma regra que nós veremos lá na próxima aula ainda, mais adiante, né? Que o juiz, na verdade, nem na próxima aula, em outra ainda mais adiante, que nós veremos aí que o juiz togado não homologando pode proferir uma outra decisão substituindo o laudo aí do juízo arbitral, ou então mandar realizar aí diligências, atos aí probatórios que o juiz togado considere indispensável para o deslinde da causa. Mas essas consequências veremos mais adiante. Vamos focar aqui só na ideia seguinte, que então o juiz leigo apresenta o laudo, o juiz togado homologa e essa sentença homologatória não é passível de qualquer recurso, tá? Então, sentença irrecorrível. E veja que curioso como é diferente da Lei 9.307. Afinal, o árbitro lá da arbitragem, que é estudado lá no Prática Jurídica 3, esse árbitro, ele não tem a sua decisão a ser submetida à homologação de qualquer juízo. Ela, por si só, já está apta a produzir efeitos, né? Ela, então, no máximo pode aí, talvez, pedir a execução perante um juízo aí, estatal daqueles termos próprios arbitrais, né? Se for o caso, aí, nas hipóteses necessárias e possíveis. Mas veja, diferentemente, nos juizados especiais, aqui o laudo arbitral precisa passar por homologação, né, do juiz togado. O que faz até com que alguns autores cogitem de inconstitucionalidade nesse procedimento. Mas isso nunca foi aí invocado, nunca foi reconhecido, é uma minoria de autores que levam essa ideia da inconstitucionalidade. A maioria entende que é uma regra processual própria, entendida aqui pelo legislador e que tem a sua aplicação sem maiores dificuldades, tá bom? Muito bem, pessoal. Então era isso que eu tinha para falar com vocês na aula de hoje. E na próxima, então, falamos da próxima audiência aí, que é a audiência de instrução e julgamento, que ocorre com a não instituição do juízo arbitral. E não obtenção, obviamente, de conciliação, ok? Muito obrigado e até a próxima.